Olá, estudante! Bem-vinda, bem-vindo você que está nos ouvindo no nosso imenso Brasil, esteja onde você estiver. Estamos aqui hoje, professora Beatriz e eu, e vamos fazer um bate-papo muito especial. Nosso tema de discussão hoje vai ser conselhos setoriais e políticas públicas. E quem vai falar um pouquinho para a gente do que é esse tema tão diverso, tema tão interessante, é a Prof. Beatriz. Então, nada mais justo do que, antes de passar a palavra para a Prof., fazer uma breve apresentação, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais da professora. A professora Beatriz Helena Baruch, cientista social, mestre e doutora em ciências sociais na área de ciência política, temas de instituições participativas, participação social, políticas públicas. Então, ela está na área dela, gente. Ela também é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, também é nossa professora aqui no Centro de Cidadania e Ação Social do UniCV e também é pesquisadora no Laboratório de Estudos Políticos sobre LGBTI+, lá do LEP, da UEM, e também do Núcleo de Pesquisa e Participação Política, o NUPOL. Então, antes da Prof. falar conosco, vamos entender um pouquinho sobre esse tema que a gente escolheu. Quando a gente fala de conselho setorial, né, às vezes ainda fica algumas dúvidas, alguns pontos de interrogação, mas a gente parte do princípio de que após o processo de redemocratização no Brasil, principalmente no final da década de 80, início da década de 90, e a gente tem ali a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, os conselhos, eles passam então a ser os principais instrumentos de controle social, onde a população é ouvida e é chamada a participar ativamente desse processo de debate, diálogo, de construção das políticas. Eles precisam ser, então, espaços que, na verdade, a gente considera como arenas de disputas, onde a sociedade civil se organiza e, por meio, né, de vários espaços, como as conferências, todas as políticas públicas se valem dessa estrutura de conselho para que hajam ali diretrizes e parâmetros para a construção da tomada de suas decisões. Então, nesta perspectiva, professora, que a gente agora quer ouvir um pouquinho da sua experiência nessa discussão, né? E que você possa, então, trazer para a gente, né, na nossa primeira perguntinha, então, o que são esses conselhos de políticas públicas, como surgiram, como eles aconteçam. Seja bem-vinda, professora, a palavra é sua. Olá, professor John, obrigada. Olá, estudantes, muito bom estar com vocês neste momento para a gente compartilhar, construir um pouco mais do nosso conhecimento. Bom, os conselhos que aparecem sobre algumas denominações, podem ser conselhos gestores, conselhos setoriais, conselhos de políticas públicas. Estes espaços que integram atores, eles surgiram no nosso país, especialmente após a redemocratização. Então, ali em 88, um pouquinho para frente, eles se multiplicaram. Mas o que esses conselhos fazem e por que eles são tão importantes? Estes conselhos, aqui no nosso bate-papo, eu vou chamar de Conselho de Políticas Públicas, que é a nomenclatura um pouco mais recorrente de toda a literatura. Esses conselhos, eles permitem uma cogestão da coisa pública. O que é essa cogestão e quem faz? É a ideia de pensar em reunir atores governamentais, então pessoas que já estão inseridas nesse espaço do Estado, e compartilhar a gestão pública que é deles por excelência com a sociedade civil. Por isso esse termo de cogestão da coisa pública. Isso é o que os conselhos fazem de mais primordial. E por que isso é importante? Fortalece, em alguns aspectos, a democracia, a cidadania e também permite a participação. O que é participar? Vocês podem estar se perguntando. Existem dois cenários de participação. A participação que nós chamamos de convencional, que é aquela de ir até as urnas e escolher
participar do voto, exercer o direito ao voto, e a participação não convencional, que é essa que está para além do voto, em momentos, então, que não são obrigatórios, mas que nós queremos estar lá. Protestos, manifestações online, inclusive, assinar abaixo-assinado, são essas participações não convencionais, bem como fazer parte dos conselhos, estar nas conferências nacionais, ir nas reuniões de orçamento participativo, são experiências de participação não convencional. E mas um aspecto muito interessante dos conselhos é que eles existem nos 3 níveis da federação. Então, quando a gente fala de conselhos de políticas públicas nacionais, são aqueles que estão lá na União, são lá em Brasília, Conselhos Nacionais da Saúde, da Educação, da Criança e Adolescente, da Assistência Social. E aí temos os conselhos estaduais, nas mesmas áreas setoriais, e temos os conselhos municipais nessas diversas áreas, diversos setores que envolvem os nossos direitos sociais e a nossa cidadania. E para que os conselhos surgissem, né, a gente teve uma conjuntura de redemocratização que se iniciou em 85 e foi se construindo até o momento auge, que foi a Constituição Federal, em 88. E o que tem de importante nessa conjuntura? Porque foi a Constituição Federal que consolidou esses mecanismos de participação. Então, a Constituição Federal trouxe expressamente que para tratar de políticas sociais como saúde, assistência social, seguridade social, é preciso que existam espaços onde o cidadão possa manifestar a sua voz, onde ele possa ir ali falar o que ele espera da política, o que ele espera dos programas nacionais. E isso trouxe os conselhos a se multiplicarem. Então, foi a previsão na Constituição Federal que levou os diversos conselhos nos 3 entes federados a se multiplicarem. Essa previsão, a gente precisou cumprir o mandamento constitucional e isso foi muito importante para a democracia. Ampliar esses espaços de debate, permitir que diferentes vozes acessem os espaços de tomada de decisão, como o professor Jonatas colocou, as arenas institucionais onde o toma lá da cá da política acontece. Então, é importante que, para que isso aconteça, mais vozes estejam presentes. Essa é a função dos conselhos. E aí, quando a Constituição Federal veio e trouxe, além da expressão determinando que os conselhos existam, quando ela falou que a cidadania seria um dos seus princípios, ela reconhece a institucionalização do diálogo entre Estado e sociedade civil. Então, essa foi a conjuntura e os conselhos importam para incluir os atores, incluir mais vozes no debate democrático, principalmente no debate sobre políticas públicas. Nossa, que interessante, professora, a gente poder compreender melhor essa conjuntura e aí justamente, né, nessa lógica de procurar entender a importância desses conselhos e de que maneira eles consolidam, né, essa perspectiva de uma democracia participativa, como que isso de fato acontece lá na prática? Como esses conselhos se desenvolvem? Bom, eles concretizam essa dimensão da democracia participativa. O que é essa democracia? Durante muito tempo, na história mundial mesmo, nós tivemos poucos espaços de voz. A gente escolhia um candidato e ficava por isso mesmo. E algumas pessoas começaram a questionar se essa seria a melhor forma de se estruturar uma democracia sem ouvir as pessoas, sem ouvir a população. E aí, nesse processo de pensar formas de trazer o povo para as decisões, é que os conselhos, as instituições participativas surgem. Nessa forma de produzir engajamento dos cidadãos. Nós temos a definição de que nesses espaços de participação ocorre o engajamento institucional das pessoas. Então, além de exercer ali o direito ao voto, que é uma das dimensões da participação, elas se engajam nas estruturas institucionais. Os conselhos, eles estão
todos regulamentados por decretos, alguns são regulamentados por lei, e eles trazem formas de organização, determina quantos conselheiros governamentais vão existir, e geralmente em paridade. Então, o número que tiver de conselheiros governamentais será o mesmo número de conselheiros não governamentais, ou seja, da sociedade civil. E essa paridade é um dos pilares dos conselhos de políticas públicas, porque pensem só, como seria o diálogo se tivesse 10 pessoas representando o governo e 2 representando a sociedade civil? Não haveria uma equidade ali no exercício da participação. Então, há essa preocupação na estruturação dos conselhos de políticas públicas em garantir equidade, então garantir condições iguais para este exercício. Nós temos uma teórica no campo da ciência política, que é a Carole Pateman, que ela foi uma das primeiras autoras a apontar a importância de fomentar esse engajamento dos cidadãos. Para ela, quanto mais as pessoas participarem, mais elas se sentirão parte daquela sociedade na qual elas estão inseridas. E isso é muito interessante, esse pensamento da Pateman, porque nos mostra que a gente precisa ir atrás de estar nestes espaços, e no momento que nós temos a informação, nós temos que ampliar o que se faz, por que é importante, por que se deve lutar pela manutenção destes espaços, porque é assim que a gente constrói mais o senso de pertencimento à nossa sociedade, a sociedade na qual todos nós estamos inseridos nas diferentes localidades, seja na dimensão nacional do Brasil, ou do seu estado, ou do seu município. Nas 3 dimensões da federação, você pode procurar por se sentir mais incluído através da participação. E existem os mecanismos, como a gente conversou um pouquinho antes, na Constituição Federal, que prevêem que você esteja lá atuando nos espaços institucionais. Bom, sem sombra de dúvidas, pessoal, está aqui mais do que exposto qual é a importância de um conselho, né? Mas, né, professora, aproveitando que nós estamos debatendo sobre isso, né, acredito que devam existir muitos desafios para que esses conselhos permaneçam, continuem, se solidifiquem, né? Você consegue trazer para a gente um panorama dos principais desafios que constituem esses conselhos? A implementação dos conselhos é complexa porque a própria sociedade na qual nós estamos também é complexa. Então, eles sofrem reflexos dos elementos que estão em disputa na sociedade. Mas o principal desafio que os conselhos têm é na falta de institucionalidade das suas decisões. O que é isso? Muitas vezes, o que um conselho decide ali nas suas reuniões ordinárias ou extraordinárias, então aquele momento que ele junta todos os atores e toma uma decisão, muitas vezes essa decisão não passa para outras arenas decisórias. Então pensem só, vocês se reúnem, você participa de um conselho, e você também, professor Jones, num exemplo. E aí nós nos reunimos, pensamos, debatemos e elaboramos uma proposta. E aí nós mandamos para uma outra arena decisória, quem tem o poder de fato de colocar aquela nossa proposta em ação. E aí eles não fazem nada, eles guardam o que nós decidimos na gaveta. Essa é a maior dificuldade que as instituições participativas como um todo, ou seja, os conselhos, as conferências nacionais e os orçamentos participativos enfrentam, essa baixa institucionalização do que se decide pelos conselhos. Então, falta o que nós chamamos na ciência política de uma vontade de agir sobre essas determinações do conselho. Isso trouxe alguns reflexos, inclusive na literatura. Nós temos autores que mencionam que desde que então que os conselhos surgiram, lá de 88, até o tempo mais recente, eles teriam funcionado como enxertos na administração pública. Então, coisas que vieram só para ampliar a máquina. Alguns autores apontam isso. Mas isso são ideias, né? Vocês têm que olhar os pontos de vista e ver o que faz mais sentido. Mas um dos desafios, essas lógicas desses autores de falar que serve só como enxerto da administração pública, vem dessa baixa institucionalidade. Então, nós temos, de aspecto negativo, essa falta de poder de formar a agenda, de ir lá e determinar que o que o conselho decide seja de fato implementado. Esse é o principal desafio.
Pessoal, a jornada é árdua, né? Mas, né, vamos agora pensar, né, em questões de intervenção, um olhar interventivo. O que nós podemos fazer, professora, para fortalecer ainda mais os conselhos e ver esses conselhos acontecendo a pleno vapor? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer, nós já estamos fazendo aqui nesse encontro, que é obter a informação, saber para que os conselhos servem e saber da importância deles para a democracia. O primeiro passo é esse, entender que os conselhos são espaços que, em última medida, fortalecem a democracia. E a democracia, a gente, por vezes, pode parecer que ela já está posta para nós, porque nós nascemos num regime democrático ou estamos vivendo durante este momento. Mas ela é algo em construção, é o que a teoria democrática vem mostrando para nós. E para que se construa uma boa democracia, a gente precisa saber dos elementos que fortalecem ela. E a participação social é um desses elementos. Além disso, então, além de vocês já estarem com a informação, a gente precisa exigir que diversas vozes sejam cada vez mais incluídas nos conselhos. Então, quando vocês estiverem estudando ali, fazendo os seus trabalhos de iniciação científica ou TCC, vocês podem fazer esse exercício de olhar quem são os conselheiros governamentais e quem são os conselheiros da sociedade civil, e em que medida há pluralidade nos conselheiros da sociedade civil. E se não houver, é porque houve essas falhas que eu falei anterior. Então, a gente precisa que seja garantido que tenha diversidade, que diferentes grupos sociais estejam lá, de diferentes territórios ocupem, porque só teremos um debate efetivo com a pluralidade de vozes. Pensem como seria um conselho se só conversassem entre iguais. Que isso mudaria na democracia? Fiquem aí com essa reflexão. E uma outra coisa que a gente pode fazer é pensar em como articular melhor as diferentes arenas decisórias. Então, os conselhos estão em uma arena decisória, como que as decisões que eles tomam podem chegar melhor em outra arena, um espaço do legislativo, por exemplo, para que se torne algo mais consolidado, uma política mais efetiva. Quando a gente toma essas atitudes de saber a importância da democracia e de se informar, nós fortalecemos uma cultura política participativa, que é ter ações e ter pensamentos que visam sempre engajar mais a democracia. Essas são aí as perspectivas futuras e de coisas que estão ao nosso alcance. Então, ter a informação, acompanhar e ampliar para mais pessoas o debate que hoje vocês estão tendo aqui nesse nosso encontro. Maravilha, professor. Então, com isso, a gente vai, então, encerrando mais um Chá da Tarde, contando com a presença da prof. Beatriz. E, então, na discussão de hoje, a gente buscou trazer esse destaque em relação ao que são os conselhos setoriais, conselhos de políticas públicas, a fundamental importância desses conselhos como sendo um exercício de cidadania participativa. Então, a gente chama você, estudante, a conhecer mais sobre a sua realidade local, como está estruturado ali os conselhos que fazem essas discussões, movimentações para a construção das políticas públicas ali onde você mora. E eu quero, então, agradecer a presença da professora, a sua disponibilidade por trazer esses elementos fundamentais para a gente compreender melhor a discussão. E o encerramento é com você, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Jonatas, agradeço também a vocês, alunos, que tornam aí o nosso trabalho mais profícuo. Nós ficamos muito felizes eu fico muito feliz por ter este espaço de poder compartilhar um pouco mais de informações com vocês. Então, sempre que vocês agora escutarem que algum conselho fez alguma coisa, vocês vão lembrar desse nosso chá da tarde, falar, já sei para que serve, eu sei que fortalece a democracia, eu sei que é importante ter atores em equidade ali participando, e era isso que eu queria passar para vocês e espero revê-los em alguma outra oportunidade. Obrigada, professor Jonatas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.